Sexta-feira, 21 de março, segunda edição do Dia. E a gente volta agora com uma questão tá preocupando bastante. O vírus H5N1, né? A gripe aviária. Para quem quer entender rapidinho os pontos-chave dessa história toda, um problema de saúde global, bem sério. A gente vai te ajudar a navegar por esse mar de informações. A ideia aqui a gente tem várias fontes, né, diferentes, a gente quer juntar tudo isso e dar uma visão clara dos riscos e do quanto a gente está preparado, né? E a gente começou observando as aves, né? Mas o que realmente chama atenção é a rapidez com que esse vírus, o H5N1, ele tem se espalhado para diversos mamíferos, né? Incluindo aí nos Estados Unidos. Então a pergunta central que a gente tem que responder é se a gente está caminhando para uma nova pandemia, né? E quais os fatores que são importantes para responder essa pergunta? E essa expansão, né? É meio chocante, né? Quer dizer, um vírus que antes afetava principalmente as aves, né? Agora está infectando tantos mamíferos diferentes, né? Gado leiteiro, gatos, até ursos, né? Principalmente nos Estados Unidos. É essa adaptação viral que está deixando todo mundo de cabelo em pé. O fascinante é que não é só a quantidade de espécies que estão sendo infectadas, né? Mas como o vírus está conseguindo fazer isso? As formas de transmissão que a gente está observando agora, elas são novas e inesperadas. Por exemplo, encontrar o H5N1 no leite de vaca, né? E a possibilidade dele se espalhar pelo leite contaminado, pelos equipamentos agrícolas, pelas práticas de ordenha, são descobertas que exigem uma revisão urgente das nossas medidas de biossegurança. Tanto que a Califórnia já declarou estado de emergência. Essa questão do leite contaminado nos leva direto para os impactos na economia e no nosso sistema alimentar, né? A gente já conhece os prejuízos, né, na produção avícola, né, causados por surtos de gripe aviária, né? Mas agora a preocupação é muito maior, né? É o risco de contaminação da cadeia alimentar humana através do consumo de leite cru, né? Exatamente. As autoridades de saúde estão emitindo alertas, né? E com razão. Faz todo sentido. E se a gente conectar isso, né, com um quadro mais amplo, a presença do H5N1 em alimentos para animais de estimação também é algo que a gente tem que ficar de olho, né? A gravidade da doença e a alta mortalidade que a gente está observando em gatos infectados. Isso representa uma mudança importante em relação a surtos anteriores, né? Sinalizando que o vírus pode estar se tornando mais perigoso para mamíferos de uma forma geral. E aí a gente chega num ponto crucial, talvez o mais preocupante para você que está nos ouvindo, a resposta dos Estados Unidos em termos de vigilância epidemiológica. Parece que está muito aquém do necessário, né? Apesar de todos os avisos, né, da comunidade científica, a quantidade de testes em animais e humanos ainda é muito pequena. Essa falta de testes sistemáticos em fazendas, em matadouros, impede que a gente saiba exatamente onde o vírus está circulando. Sem essa informação precisa, fica muito difícil implementar medidas de controle eficazes. É como tentar apagar um incêndio sem saber onde estão as chamas, né? Então essa incerteza dificulta muito a resposta coordenada. E tem mais, né? Tem relatos de que o CDC, né, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, está enfrentando dificuldades para divulgar dados atualizados, né? E tem alegações de que o governo está controlando as informações oficiais. Essa falta de transparência, né? As restrições na comunicação entre as agências de saúde e com parceiros internacionais, isso só piora a situação. Com certeza. Porque mina qualquer chance de uma resposta unificada, né, mais eficiente. Essa dificuldade na troca de informações é especialmente perigosa quando a gente considera que ameaças à saúde pública, elas não respeitam fronteiras, né? A colaboração internacional e o compartilhamento rápido de dados são essenciais para proteger todo mundo. E como se não bastasse, a gente teve a confirmação do primeiro caso grave de infecção humana por H5N1 nos Estados Unidos, né? Na Louisiana. O paciente desenvolveu um quadro respiratório bem severo, está hospitalizado em estado crítico. Isso reforça que a ameaça para nós, humanos, deixou de ser uma possibilidade distante. Esse caso serve como um alerta, né? De que o potencial zoonótico do H5N1, ou seja, a capacidade dele pular de animais para humanos, é real e está se manifestando, né? Então, cada infecção humana, mesmo que isolada, oferece ao vírus novas oportunidades de se adaptar ao organismo mamífero. E aí a gente se pergunta, e o nosso histórico, né?
E a nossa suposta capacidade de preparação, né? A sensação que dá é que a gente não aprendeu nada com o passado, né? A gente já deveria estar muito mais bem equipado para enfrentar essas emergências de saúde, né? Concordo plenamente. O enfraquecimento das agências de saúde, né? A redução do número de especialistas em epidemias e os cortes no financiamento de pesquisas e ações de resposta a surtos nos últimos anos diminuíram a nossa capacidade de agir rápido. Então, essa falta de investimento em saúde pública nos torna mais vulneráveis a novas ameaças. E a política dos Estados Unidos parece que está dificultando ainda mais, né? Uma resposta eficaz. Esse enfraquecimento das instituições de saúde, a crescente desconfiança na ciência, nas vacinas, cria um cenário onde fica difícil implementar as medidas necessárias para conter o avanço do vírus. A politização da saúde pública é um obstáculo significativo. Decisões que deveriam ser baseadas em evidências científicas acabam sendo influenciadas por ideologias. E isso pode ter consequências graves para a saúde de todo mundo. E a decisão dos Estados Unidos de se retirar da Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? E a ausência de participação em tratados internacionais de preparação para pandemias, isso coloca o país em uma situação de grande vulnerabilidade, né? Sim. E prejudica os esforços globais para estabelecer protocolos de resposta unificados, né? E para o compartilhamento rápido de informações cruciais. A saída da OMS tem um impacto financeiro e técnico importante na capacidade global de identificar e responder a novas doenças, né? A não participação em acordos internacionais também dificulta a coordenação de ações, a implementação de padrões globais de saúde. E quando a gente lembra que surtos anteriores de H5N1 no Sudeste Asiático tiveram taxas de mortalidade humana altíssimas, né, acima de 50%, a urgência de medidas preventivas fica ainda mais evidente, né? A gente precisa agir agora, né, antes que o vírus sofra mutações que facilitem a transmissão entre humanos. Exatamente. Embora a transmissão entre humanos ainda não seja generalizada, né? Cada vez que o vírus infecta um animal, um ser humano, ele tem a chance de evoluir, né? Então essa disseminação entre mamíferos que a gente está observando agora pode ser um passo nessa direção. E a repetição de respostas lentas e ineficazes, mesmo depois da experiência da pandemia de Covid-19, né, revela falhas estruturais graves na nossa capacidade de lidar com pandemias, né? A demora nos testes, a falta de transparência nos dados, a resistência a implementar regulamentações sanitárias mais rigorosas, sugerem que a gente não internalizou as lições aprendidas. Essa hesitação em adotar medidas preventivas de forma precoce é um padrão preocupante, né? A pandemia de Covid-19 deveria ter nos ensinado a importância de agir com rapidez e decisão diante de novas ameaças infecciosas. Diante desse quadro, é fundamental que a comunidade científica, as organizações de saúde, intensifiquem a pressão, né, por respostas mais ágeis, mais eficazes. Sim. A gente precisa de um aumento significativo nos testes em humanos e em animais, né? Um monitoramento constante das mutações do vírus, um investimento renovado na pesquisa de vacinas específicas para H5N1. E além disso, é crucial que a população receba informações claras e precisas sobre os riscos e as precauções, né? É uma comunicação transparente e acessível com o público. É essencial para construir confiança, né? E garantir que as medidas de saúde pública sejam seguidas. As pessoas precisam entender os riscos e saber como se proteger de forma eficaz. Porque as consequências da nossa inação podem ser catastróficas. A gente pode estar se dirigindo para um novo colapso da saúde pública em escala global. E a decisão dos Estados Unidos de se afastar da OMS e de acordos internacionais só enfraquece a nossa capacidade de responder em conjunto, né? Tornando o controle da situação muito mais difícil. Essa fragmentação da resposta global é um dos maiores desafios que a gente enfrenta. Uma pandemia exige cooperação, coordenação internacional e a ausência de um ator importante como os Estados Unidos nesse esforço fragiliza todo o sistema de defesa contra ameaças à saúde. Essa situação da gripe aviária é um teste crucial para a nossa capacidade de resposta global a pandemias, né? Se a gente não agir a tempo e de forma eficaz, os custos humanos e econômicos, eles podem ser irreversíveis, né? A história nos mostra que ignorar os sinais de alerta de doenças emergentes é um erro que a gente não pode se dar ao luxo de cometer. Prevenção e preparação são investimentos essenciais em saúde pública. Ignorar os riscos e adiar a ação só aumenta a probabilidade de um cenário futuro muito mais grave. Para a gente resumir os pontos principais, né? A gente está vendo uma disseminação incomum do H5N1 em diversas
espécies animais, né? Existe um risco real de transmissão para humanos, a resposta, especialmente nos Estados Unidos, parece estar aquém do necessário, e tudo isso tem implicações sérias para a segurança da saúde em nível global. É crucial que você, nosso ouvinte, compreenda que as informações que a gente compartilhou aqui são resultado da análise de diversas fontes, né? Oferecendo uma visão concisa de uma situação complexa em constante evolução. Para a gente encerrar com uma reflexão. Considerando as lições que a gente deveria ter aprendido com pandemias anteriores e essa resposta global, fragmentada que a gente está testemunhando agora, né? O que essa trajetória, né, desse surto de H5N1 nos diz sobre nossa preparação coletiva para futuras crises de saúde? Essa é uma questão fundamental para você ponderar. A maneira como a gente responder a essa ameaça vai ter um impacto significativo no futuro da saúde pública global. E lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. E fique ligado, porque a partir de segunda-feira, dia 24 de março, o Pavecast terá 3 edições diárias. Às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, além da nossa edição tradicional de sábado, ao meio-dia. Até a próxima. Até mais.